Obrigado, queria agradecer ao Sérgio o convite para participar desse evento, cumprimentar o Everardo e dizer que se eventualmente a gente tiver divergências do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista pessoal, tenho uma grande admiração pelo Everardo, talvez um dos últimos gentlemen do nosso país, que é uma pena, e, portanto, falar um pouquinho aqui da reforma tributária. Obviamente, o tema é muito amplo, não vai dar para falar de tudo hoje. Eu vou me concentrar em um tema, vou fazer uma introdução mais rápida sobre algumas questões mais gerais e depois discutir um pouco uma proposta que nós temos desenvolvido de reforma da tributação de bens e serviços. A questão é a seguinte: quando a gente vai discutir o que é um bom sistema tributário, está estabelecido na literatura o que é um bom sistema tributário. E esses parâmetros são uma boa referência para avaliar alternativas de mudança do sistema tributário. Um bom sistema tributário tem que ser simples para o contribuinte. Isso evita contencioso, isso evita custo de recolhimento, tem que ser neutro, ou seja, ele não deve distorcer a forma como a economia se organiza, porque isso leva à perda de produtividade. Ele tem que ser transparente, ou seja, as pessoas têm que saber quanto pagam de imposto. Isso é importante, inclusive, do ponto de vista político. No Brasil, as pessoas não sabem quanto pagam de imposto. Às vezes, você pergunta para um pobre quanto ele paga de imposto, fala, não pago, porque não paga imposto de renda, não paga IPTU, mas está pagando um monte de imposto naquilo que ele compra, mas não sabe quanto. E tem que ter equidade. Equidade horizontal significa que situações equivalentes têm que ser tributadas de forma equivalente. E equidade vertical, quem tem mais capacidade tem que contribuir mais do que quem tem menos capacidade. E, obviamente, um bom sistema tributário tem que arrecadar. Ou seja, não adianta ter um sistema tributário que é lindo no papel e que não arrecada nada, porque abre muitas possibilidades de evasão. Esse é o desenho de um bom sistema tributário. Bom, obviamente, o sistema tributário brasileiro não tem nenhuma dessas características. Não é simples, não é neutro, não é transparente, não é isonômico, tá certo? E isso leva a uma série de distorções. Leva a distorções alocativas, significa o quê? A estrutura produtiva brasileira está organizada de uma forma totalmente improdutiva por conta do nosso sistema tributário. Depois eu vou dar alguns exemplos e explicar. Leva a iniquidades distributivas absolutamente injustificáveis. No Brasil, nós temos situações em que pessoas em situação que, do ponto de vista econômico, são exatamente a mesma, pagam impostos de forma completamente diferente. E aqui o caso mais claro é, por exemplo, o caso dos PJs, quer dizer, a pessoa que presta um serviço como empregado numa empresa paga muito mais imposto do que a pessoa que presta o mesmo serviço como sócio de uma empresa, o que é uma coisa absolutamente injustificável do ponto de vista distributivo. Temos um grau de litigiosidade absolutamente fenomenal, acredito que o Everardo vai falar disso, é isso, Everardo? Então não vou entrar mais no detalhe. Uma enorme complexidade, o custo de pagar imposto é altíssimo, segundo o Banco Mundial. O Brasil é o campeão mundial em horas gastas por uma empresa padrão de porte médio para pagar tributos. Basicamente, levamos arredondadamente o dobro do que leva o segundo colocado, que é a Bolívia. Total falta de transparência. E temos um sistema que também prejudica muito o modelo federativo no país, na medida que gera um ambiente federativo que é um ambiente de disputa, é um federalismo fratricida, em vez de um federalismo cooperativo que a gente poderia ter no nosso país. Aí, para resolver esses problemas, a agenda é muito grande. É uma agenda, ela envolve, a rigor, no Brasil, a gente teria que rever o modelo de tributação em todas as suas dimensões, na parte dos tributos sobre bens e serviços, e aqui nós estamos falando provavelmente aquela que é a principal agenda do ponto de vista da produtividade do país. Tributos sobre a renda tem uma importante reforma a fazer também, num ambiente, inclusive, que está aumentando a guerra tributária mundial por atração de investimentos. A tributação sobre a folha no Brasil é altíssima, gera um enorme incentivo à informalidade, é um tema importante. Nossos regimes simplificados de tributação, o simples, o lucro presumido, na verdade, geram distorções que são absolutamente injustificáveis. E temos problemas extremamente sérios na relação entre os fiscos e o contribuinte, que eu acho que também acredito que seja o tema do Everardo, então não vou. E há um outro item importante da agenda de reforma do sistema tributário. Não tenho tempo hoje de falar de todos. Então, eu vou escolher vou falar do primeiro tema, vou falar um pouco sobre a questão da tributação de bens e serviços no Brasil. Eu até tenho, no final, uns slides extras. Se no final, durante a discussão, o tema aparecer, a gente pode retomar algumas questões. Bom, falando sobre o modelo brasileiro de tributação de bens e serviços, o Brasil tem, a maior parte dos países do mundo tem um único tributo sobre o consumo de bens e serviços, geralmente na forma de um imposto sobre valor adicionado, um IVA. Esse é o padrão mais comum. Todos os países relevantes do mundo, exceto os Estados Unidos, adotam esse modelo.
O Brasil tem 5 tributos gerais sobre bens e serviços, o IPI, o ICMS, o ISS e o PIS/COFINS, que tem o PIS/COFINS não cumulativo e o PIS/COFINS cumulativo. Nesses 5 tributos, a base é fragmentada entre os entes federativos. Ou seja, o ICMS, que tributa mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação, é estadual, o ISS, que tributa os demais serviços, é municipal. Temos uma quantidade monumental de benefícios fiscais. A quantidade de benefícios fiscais que existe no regime de tributos indiretos brasileiro é absolutamente monumental, sem comparação no mundo, queria deixar isso claro. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha algo parecido com a quantidade de benefícios fiscais, mas nem perto do que a gente tem nos tributos sobre bens e serviços no Brasil. Uma quantidade enorme de regime especial. Regime especial é a forma de pagar imposto. Aqui no Brasil, a gente cria um monte de regime especial para corrigir problemas que não deveriam existir. Então, você não deveria tributar investimento, mas você tributa investimento. Aí você cria um regime especial para desonerar o investimento de um setor. Mas por que aquele setor sim e os outros não? Suma, tem coisas que não têm lógica nenhuma. Problema extremamente sério, porque os nossos tributos são cobrados na origem, ou seja, o ICMS é cobrado nas transações interestaduais, uma boa parte do imposto fica no estado de origem, e uma parte no estado de destino. O ISS é cobrado onde o serviço é prestado, e grandes problemas de cumulatividade. O que é cumulatividade? É quando você cobra o tributo numa etapa e não gera crédito para a etapa subsequente. Isso acontece no caso dos tributos como o ISS, que é um tributo puramente cumulativo, eu cobro e não gero crédito, e acontece no caso de falhas no sistema não cumulativo. Então, no Brasil, tanto no caso do ICMS quanto do PIS/COFINS, uma boa parte do que as empresas adquirem que deveria gerar crédito para atividade produtiva não gera crédito. Isso tem o mesmo efeito de um imposto que você cobra e não gera crédito na etapa seguinte. E a cumulatividade traz uma série de problemas. Primeiro problema é um bom tributo sobre bens e serviços, ele desonera completamente exportações, desonera completamente investimentos. Como tudo que é produzido num país tem 3 destinações possíveis, ou é consumido, ou é exportado, ou é usado para aumentar a capacidade produtiva, ou seja, investimento. Se eu desonerar exportação e investimento, um bom tributo sobre bens e serviços é um imposto sobre consumo. Na hora que eu tenho cumulatividade, eu não estou tributando só o consumo, eu estou tributando o investimento, estou tributando as exportações também. A cumulatividade gera distorções no sentido de que uma empresa que verticaliza a produção, ela paga menos imposto do que a empresa que terceiriza a produção. Ou seja, se eu contrato um serviço de um terceiro que vai pagar ISS e não vai me gerar crédito, se eu fizer aquele serviço dentro da minha empresa, ainda que de forma menos eficiente, eu vou economizar imposto, porque eu não vou ter que pagar aquele ISS. E com isso você começa a gerar um monte de distorções na estrutura produtiva. Bom, quais são os efeitos desse modelo brasileiro de tributação de bens e serviços? Primeiro, grandes distorções na organização da produção. Montes. Assim, a produção no Brasil está totalmente distorcida por causa do nosso sistema tributário. Vou dar um exemplo só, porque às vezes as pessoas entendem. Você quer construir um prédio. Eu posso construir esse prédio com concreto armado ou com estruturas pré-fabricadas que eu monto no meu canteiro de obra. Aqui no Brasil, o valor adicionado no canteiro de obra paga ISS, 5% no máximo, e paga PIS/COFINS cumulativo. Então, paga no máximo 8,65%. O valor adicionado na indústria, que vai fazer uma estrutura metálica que eu vou montar na obra, vai pagar ICMS, então uma estrutura metálica aqui em São Paulo, 12%, e vai pagar PIS/COFINS não cumulativo, 9,25%. Então, na soma dos dois, 21 e 25. Então, vamos supor, é muito mais caro, do ponto de vista tributário, eu fazer um prédio com estrutura pré-fabricada do que fazer um prédio de concreto armado. Essa é a realidade do Brasil. Então, vamos supor, simplesmente, que com a mesma quantidade de capital e trabalho que eu construo 10 prédios de concreto armado, eu conseguisse construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário brasileiro me empurra a construir, me força a construir 10 prédios de concreto armado com a mesma quantidade de capital e trabalho, e arrecadando o mesmo montante de impostos que eu arrecadaria se eu tivesse outro sistema de tributação. E isto, na verdade, é perda de produtividade. O sistema tributário brasileiro, toda vez que a tributação varia, dependendo de como eu organizo a produção, eu crio a possibilidade de ter perdas de produtividade relevante. E isso no Brasil ocorre direto. Os incentivos fiscais da guerra fiscal do ICMS têm um impacto extremamente negativo sobre a guerra fiscal. Só para dar um exemplo, sei lá, São Paulo... Sobre a produtividade, desculpe. São Paulo dá incentivo, o Calab está aqui, ele sabe, para o setor de frigorífico. Tá certo? É verdade, não é, Calab? Dá. Tá bom? Frigorífico não deveria estar em São Paulo, deveria estar onde está o boi. Tá certo?
E eu tenho outros estados onde tem boi que dá incentivo para a montadora, que não deveria estar aqui, que não deveria estar lá, deveria estar aqui. A estrutura está toda no lugar errado. Eu dou incentivo simplesmente para o caminhão ir levando a mercadoria e voltar para cá. Existe, no Brasil acontece isso. Tem incentivo que serve simplesmente para fazer a mercadoria rodar e voltar. A estrutura de distribuição de todas as grandes empresas brasileiras de varejo ou produtoras de bens de consumo está montada em função de benefícios fiscais e não de redução de custo de logística. Tudo isso é a consequência do sistema tributário brasileiro. Então, temos esse problema. Tem o problema de prejuízo à exportação e aos investimentos, que eu já falei, por conta da cumulatividade, mas também por conta da tributação na origem. Então, te dar um exemplo. O ICMS ele é cobrado no estado de origem. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa no estado A, exportadora, que compra insumo no estado B. Aí, a exportação é desonerada, sai com a alíquota zero. Tá certo? E a empresa deveria recuperar os créditos que foram pagos anteriormente, mas o estado A tem que devolver para a empresa o crédito que foi pago no estado B. É óbvio que ele vai criar a maior resistência para devolver esse crédito. Óbvio, eu vou devolver para a empresa um imposto que o outro estado arrecadou. Isso é um problema enorme. Assim. Então, o nosso sistema tributário ele é feito para os estados quererem ver a empresa exportadora pelas costas. Supostamente arrecadou. Tudo bem, às vezes deu incentivo fiscal. Supostamente arrecadou. É pior do que isso, porque às vezes nem arrecadou. Mas é um problema extremamente complicado. Extremamente complicado. Nós temos um sistema tributário que gera enormes distorções. Temos um problema enorme de tensões federativas, não só entre os estados, em função dos benefícios da guerra fiscal, entre os municípios, em função da guerra fiscal do ISS, mas também entre estados e municípios. Hoje, no Brasil, os estados estão cobrando ICMS sobre software e os municípios estão dizendo que software tem que pagar ISS, hoje. Uma briga grande, não é uma briga pequena, não, sobre se software no Brasil paga ICMS ou ISS. Tá certo? Óbvio, essa fronteira vai ficar cada vez pior com a nova economia, cada vez pior. Cada vez vai ser mais difícil distinguir o que é mercadoria e serviço, e isso só tende a piorar ao longo do tempo. Total falta de transparência, claramente. Tem uma lei que obriga a publicar na nota fiscal quanto você paga de imposto. Aquele número que aparece lá é um número chutado. Tá certo? Nosso amigo Clóvis Panzarini uma vez foi no supermercado e comprou 5 cervejas e uma banana e logo em seguida fez outra compra de 5 bananas e uma cerveja. Eu não sei qual a carga tributária da cerveja e da banana, mas eu tenho certeza absoluta que a da cerveja é maior que a da banana. E, no entanto, na nota veio que as 5 bananas e uma cerveja pagava mais imposto do que as 5 cervejas e uma banana. Ou seja, tem um programinha que chuta um número lá, os dois números muito parecidos, tá? Mas tem um programinha que chuta um número lá e ponto. Óbvio, isso não ajuda nada a você, ao contribuinte, saber quanto está pagando de imposto, e é impossível saber. Porque depende de como a produção está organizada. A carga tributária depende de como organizar a produção. Os tributos sobre bens e serviços no Brasil respondem pela maior parte do contencioso e pela maior parte do custo de pagamento de impostos das empresas. Problema extremamente complicado. Bom, esses problemas não existiriam se o Brasil adotasse o padrão mundial do que é do imposto sobre valor adicionado, do IVA, que tem características bem estabelecidas na literatura. É um imposto não cumulativo, ou seja, tudo que foi pago de imposto nas etapas anteriores da produção gera crédito, tem uma base ampla de bens e serviços, crédito amplo, ou seja, tudo que é utilizado na produção gera crédito, devolve, se você é um exportador, tem crédito a receber, o governo te devolve rapidinho o crédito, desoneração completa de exportações e investimentos, e é cobrado no destino. O IVA é um imposto sobre consumo, a única forma de tributar o consumo é que o imposto pertence ao destino, ao país ou estado de destino da operação. Ponto, e aqui talvez seja o ponto mais importante do que eu tenho a falar agora. No Brasil, dá para melhorar o sistema tributário atual? Dá. Dá para ter um bom sistema tributário no Brasil, mantendo os tributos atuais? Não dá. A gente tem problemas, uma parte importantíssima dos problemas do sistema tributário brasileiro é estrutural. É impossível ter um bom sistema de tributação do consumo mantendo ICMS e ISS. Impossível. Impossível. E o problema só vai piorar à medida que avança a nova economia. Impossível. Não tem como. Porque ISS não gera crédito de ICMS, ICMS não gera crédito para contribuinte de ISS, eu segmento os dois. É impossível ter um bom sistema tributário com um imposto como o IPI. Um imposto ao valor agregado tem que ir até o consumidor. Um imposto que acaba na industrialização só gera problema. Tem uma disputa enorme entre os contribuintes e o fisco sobre onde acaba a industrialização, onde começa a distribuição. Obviamente, os contribuintes tendem a jogar a margem deles para a distribuição e reduzir a margem na indústria. É óbvio, razões óbvias. Aí dá um contencioso brutal. Absolutamente fenomenal.
E outro problema, e aí é uma questão importante, provavelmente o custo político de você fazer uma reforma, vamos chamar assim, que eles chamam de fatiada, ainda incompleta, que ainda assim ficaria muito longe de levar um bom sistema tributário, esse custo político pode ser tão grande quanto de uma reforma tributária ampla. Vou dar 2 exemplos. Para melhorar o sistema tributário brasileiro, precisaria migrar a cobrança do ICMS para o destino. A redução da alíquota interestadual do ICMS, que leva a cobrança para o destino, gera uma resistência brutal de estados. Entre eles, tem uma discussão de ganhadores e perdedores, e só isso já tem um custo político extremamente grande. O governo federal, no ano passado, estava propondo, alguns anos agora, nos últimos anos, tem proposto uma reforma do PIS/COFINS. Na reforma do PIS/COFINS, o que está sendo proposto é adotar o regime não cumulativo para todos os setores e mais algumas outras mudanças importantes, como adotar o regime de crédito, tributo contra tributo, via discriminar na nota fiscal, gerar o crédito equivalente, o crédito financeiro, tudo gera crédito. Só a menção a adotar o regime não cumulativo para todo mundo já gerou uma reação do setor de serviço e construção civil, que já fizeram uma reunião na Câmara dos Deputados, fechando posição contra o PowerPoint da Receita Federal. É assim que as coisas funcionam no Brasil. Então já tem uma posição fechada na Câmara contra o PowerPoint da Receita. Eu volto a falar, soma o custo político dessas 2 mudanças, a reforma do PIS/COFINS, adotando o regime não cumulativo amplo, e a redução da alíquota interestadual do ICMS, provavelmente ele não é muito diferente do custo político de uma reforma tributária ampla, que resolve muito mais problemas do que apenas essas 2 mudanças. Aqui é um exemplo de como funciona o IVA, mas como, por causa do tempo, eu vou dar uma corrida aqui, não vou parar aqui. Bom, nesse contexto, nós lá no Centro de Cidadania Fiscal, o que estamos propondo? Estamos propondo uma reforma, um modelo de reforma da tributação de bens e serviços no Brasil. O que nós estamos propondo é uma substituição com uma transição de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto do tipo IVA, que se chama Imposto sobre Bens e Serviços. A gente está chamando de Imposto sobre Bens e Serviços porque os IVAs no mundo moderno se chamam Goods and Services Tax. A gente está acompanhando o padrão mundial. Além disso, estamos propondo um imposto seletivo monofásico, que incide só uma vez na importação, na saída da indústria, sobre aquilo que você quer desestimular o consumo, como fuma ou bebidas alcoólicas, é só para aumentar o preço. Esse daqui é um imposto para aumentar o preço daquilo que eu quero desestimular o consumo. Como é que a gente está propondo a transição destes 5 tributos atuais para o novo imposto? A gente está propondo uma transição em 10 anos, na qual você criaria esse novo imposto com uma alíquota bem baixa, de 1%, operaria durante 2 anos com essa alíquota de 1%, durante o período de 2 anos. Nesse primeiro momento, para não ter aumento de carga tributária, reduziria apenas a alíquota da COFINS, ou seja, não mexeria com estados e municípios, mexe só com o governo, com os tributos federais. E por que tem esse período de 2 anos? Primeiro, para ajustar operacionalmente. É uma novidade, é um novo imposto no Brasil. E segundo, para saber quanto arrecada. Eu sei que 1 ponto percentual do alíquota é quanto arrecado. Isso me ajuda muito na transição subsequente. A partir daí, em mais 8 anos, a gente está propondo fazer uma transição em que você reduz gradualmente 1/8 ao ano as alíquotas dos tributos atuais, todas as alíquotas dos tributos atuais. Ou seja, no primeiro ano dessa transição, os tributos vão ser exatamente o que são hoje, mas vão ser 7/8 do que eles são hoje. Essa é basicamente a ideia. Como eu sei quanto arrecada os tributos atuais, e eu sei quanto é 1/8 disso, eu sei quanto eu tenho que aumentar a alíquota do tributo novo para poder arrecadar o mesmo montante, e com isso eu consigo fazer a transição absolutamente neutra em termos de carga tributária, que é uma discussão que sempre aparece no Brasil. Se eu fizer uma mudança dessa, aumentar a carga tributária, ou os União, Estados Unidos vão dizer, eu tenho medo de perder receita. Nesse caso aqui não tem esse risco. Esse modelo garante a manutenção da carga tributária, inclusive você vai ajustando a calibragem durante essa transição. Bom, quais seriam as características desse imposto? São as características de um bom IVA que estão estabelecidas na literatura. Não tem nada de inovador aqui, pessoal. Isso aqui é o que a literatura internacional diz que são as características de um bom IVA. Incidência não cumulativa sobre uma base ampla de bens e serviços, inclusive intangíveis. Isso é extremamente importante. Operações de cessões e transferência de direitos, como softwares, que hoje são extremamente importantes na economia, obviamente tem que estar na base. Desonera completamente as exportações, crédito integral imediato para investimentos, crédito amplo, ou seja, tudo que é utilizado na atividade produtiva gera crédito, e a gente está propondo devolver os créditos em 60 dias. Em que hipótese você não devolve crédito num imposto desse? Fraude. Se tem fraude na originação do crédito.
infelizmente existe no Brasil. É comum você, às vezes, cria uma empresa com os laranjas, emite um caminhão de nota fiscal e desaparece, fecha a empresa, desaparece todo mundo. Obviamente, esse crédito você não pode aceitar. Com o sistema de nota fiscal eletrônica e um mínimo de inteligência computacional, você consegue identificar essas situações e vetar essas situações. E a gente está propondo, obviamente, que a incidência seja sobre o preço sem imposto. Essas coisas que imposto incide sobre o preço com imposto é uma jabuticaba brasileira. Assim. Essa é uma coisa que basicamente não existe no resto do mundo. E, finalmente, aí, qual a diferença do Brasil com o resto do mundo? O problema do Brasil é que os nossos tributos sobre bens e serviços são federais, estaduais e municipais. E aí é uma dificuldade. Isso gera uma questão diferente do Brasil. E o que nós estamos propondo é que seja um imposto só arrecadado de forma centralizada e essa receita é distribuída entre a União, cada um dos estados e cada um dos municípios. Ou seja, a distribuição federativa é feita na distribuição da receita do ponto de vista do contribuinte, é apenas um imposto. Não tem, ou seja, substitui 5 tributos ruins por um imposto bom. Esse é o modelo que está sendo proposto. Nós estamos propondo que esse imposto tenha uma alíquota, que seja uma alíquota uniforme para todos os bens e todos os serviços. Ou seja, não estamos propondo diferenciação entre bens e serviços. Estamos propondo que seja uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. A gente sabe que isso é difícil politicamente, a gente não minimiza o efeito. Agora, do ponto de vista técnico, claramente esse é o melhor modelo. Ele evita a necessidade de classificação, ao evitar a necessidade de classificação, evita contencioso, evita custo de apuração de imposto. Tem um trabalho feito na Suécia, que tem 3 alíquotas, que eles estimaram que se reduzisse para uma alíquota só, o custo de pagamento do imposto reduziria caindo em 30%. Só o custo de pagamento do imposto já reduz 30% só por ter uma única alíquota. E o fato de você ser menos tributado hoje não quer dizer que não significa que você não tenha que ser menos tributado nesse novo imposto. Por que serviço tem que pagar menos imposto que bem? Por que Netflix tem que pagar menos imposto do que camisa? Tem algum motivo? Eu não vejo, tá certo? Mas no Brasil é assim. Hoje é assim que funciona. E a gente acha também que tem um mínimo de regimes especiais, o mínimo de casos de substituição tributária nesse imposto, casos muito clássicos, fumo, combustíveis, coisas assim. Isso é uma coisa importante. Esse tipo de imposto é um imposto feito para arrecadar, é feito para financiar o governo, não é feito para fazer política pública. Esse tipo de imposto não é bom para fazer política social, não é bom para fazer política regional, não é bom para fazer política setorial. Se vocês forem pegar os IVAs no mundo, não se usa o IVA no mundo para fazer política setorial. Não se usa. Não é que se usa pouco, não se usa. Tá certo? Raríssimos casos de política regional e que é só a alíquota mais baixa. Naquela região eu cobro menos imposto do consumidor. Vários países, a grande maioria, usa para fazer política social. Ou seja, desonera alimentos, desonera aquilo que você acha que são bem meritórios. Isso é muito comum em vários países. Mas, mesmo para isso, não é um bom instrumento. Só para dar uma ideia para vocês, o gasto público é muito mais eficiente para fazer política distributiva do que tributo sobre bens e serviços. Não estou falando tributo sobre renda. Tributo sobre a renda é bom para fazer distribuição de renda. Tributo sobre bens e serviços, não. No ano passado, o Ministério da Fazenda fez um estudo comparando qual é o impacto sobre o índice de Gini, ou seja, a desigualdade social, de eu alocar R$1 bilhão em Bolsa Família e R$1 bilhão na desoneração da cesta básica do PIS/COFINS. O efeito de R$1 bilhão na Bolsa Família é 12 vezes maior do que R$1 bilhão alocado na desoneração da cesta básica do PIS/COFINS. Quer fazer política distributiva? Legal, arrecada e transfere para a família pobre, e acho que teria que vir. A gente está estudando um modelo para fazer isso, e é muito mais eficiente do ponto de vista de política distributiva do que tentar fazer política via tributação. Bom, a gente está propondo que os estados e os municípios, aqui é uma questão importante, têm autonomia na fixação da sua parcela da alíquota do imposto, ou seja, é uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, mas os estados e municípios, se quiserem, podem ter uma alíquota mais baixa ou menor do que a alíquota de referência. Ou seja, o que a gente está propondo é o seguinte: para os estados tem uma alíquota de referência, que é aquela que repõe toda a arrecadação do Brasil de ICMS, que se o estado não se pronunciar, vale essa alíquota automaticamente. E para os municípios a mesma coisa com relação ao ISS. Agora, se o estado quiser botar a alíquota dele acima ou abaixo dessa alíquota de referência, os municípios eles podem fazê-los. E nas operações interestaduais e intermunicipais vale a alíquota do destino, ou seja, toda operação que vai para outro estado ou outro município
tem que vender com a alíquota do destino. Como é que faz? Nesse sistema, a distribuição da receita, depois de uma transição que eu vou explicar agora, ela seria proporcional ao consumo, ou seja, pelo princípio do destino. A receita pertence ao estado, município de destino, que é onde está o consumidor. Esse é um imposto sobre consumo e, portanto, quem tem que ficar com a receita é o estado, município, onde está o consumidor. Tem uma questão técnica de como fazê-lo. A única exigência que a gente tem é que nas operações interestaduais e intermunicipais tenha a nota fiscal eletrônica. Essa é a única exigência. E no Brasil já estamos muito perto de ter isso, bastante perto. No caso de nota fiscal para mercadorias já está funcionando e para serviços já está muito perto de implantar um padrão nacional. E aqui tem uma novidade. Como esse daqui, obviamente, pessoal, quando eu migro do sistema atual para uma tributação no destino, tem uma redistribuição de receita. Tem estados ganhadores e estados perdedores, municípios ganhadores e municípios perdedores. E isso sempre foi uma dificuldade na discussão da reforma tributária. O que nós estamos propondo nesse caso? Nós estamos propondo fazer uma transição na distribuição federativa da receita extremamente longa, de 50 anos. Ou seja, a transição para o contribuinte é de 10 anos. O sistema tributário muda em 10 anos, mas a repartição da receita entre os estados e municípios ela é feita num prazo muito mais longo, de 50 anos. Como é que a gente faz isso? Isso é possível por quê? Porque eu tenho uma arrecadação centralizada. E eu simplesmente defino como é que vai ser a distribuição dessa receita centralizada. Então, o que nós estamos propondo é que nos primeiros 20 anos, o montante de tributos que existe hoje, corrigido pela inflação, mantenha-se a distribuição que tem hoje. Durante 20 anos, você mantém o valor real da receita que existe hoje para todos os estados e municípios, e apenas o crescimento real da receita é distribuído pelo princípio do destino, ou seja, proporcionalmente ao consumo. E depois, em mais 30 anos, a gente faz um phase-out dessa parcela que mantém a distribuição atual. Obviamente, quando você muda o sistema tributário, a gente está acabando com todos os benefícios fiscais que tem no Brasil, e isso exige um reforço da política de desenvolvimento regional. Até politicamente, a gente não está dizendo como tem que ser feito, nem quanto, mas aqui sim, a gente acha que a União não tem que colocar dinheiro para compensar estados, municípios, ganhadores e perdedores, porque a transição é muito longa na distribuição federativa da receita, mas a gente está achando que a União vai sim ter que colocar dinheiro para reforçar a política de desenvolvimento regional. Não dá para dizer que eu estou tirando a possibilidade dos estados concederem benefícios e não terem instrumentos de política de desenvolvimento regional. Isso teria que ser feito. Isso aqui é simplesmente para mostrar o efeito, quer dizer, do que a gente está propondo. Isso daqui é um estado que perderia, durante a transição de 8 anos, 10% da arrecadação. Com a mudança que nós estamos propondo, em 10 anos ele perderia menos 1% da arrecadação, supondo que o PIB cresce 2% ao ano. Se eu considerar o efeito positivo sobre o crescimento, e aqui eu supus que dá 0,5% ao ano a mais de crescimento do PIB potencial, o que é muito possível que aconteça com essa mudança, durante 20 anos, na verdade, até o estado perdedor, no fundo, é ganhador com a mudança que está sendo feita. Aqui tem uma questão que a gente está propondo de formação da alíquota, que não tenho tempo de explicar, mas, basicamente, a ideia é fazer um modelo em que as alíquotas são formadas de um jeito que reduz a rigidez orçamentária, é uma coisa nova que a gente está propondo, bastante nova dentro do modelo brasileiro e que dá muita transparência. Então, só para explicar, quer dizer, esse é um imposto que, provavelmente, para repor toda a arrecadação de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, a gente estima que vai ser algo perto de 25% por fora, o que é o mesmo que de 20% por dentro, quer dizer, 25 de 80, que é 20 de 100. Desses 25, daí, arredondando, 14% seria Estado, 2% município e 9% a União. O que acontece hoje no Brasil? O que acontece hoje no Brasil é que supõe que um Estado quer gastar, sei lá, R$1 bilhão mais em segurança pública e financiar com o ICMS. Para poder sobrar R$1 bilhão para ele gastar em segurança pública, ele vai ter que arrecadar mais de R$2 bilhões de ICMS, certo, Calab? Por quê? Porque do que ele arrecada vai 25% para o município, o que sobra 25% para a educação, 12% para a saúde e mais o que tiver na construção estadual. No modelo que a gente está propondo, se o Estado quiser, ele vai ter alíquotas, a alíquota dele vai ser composta por alíquotas que a gente chama de singulares, que podem ser gerenciadas individualmente. Então, se o Estado quiser aumentar só a parcela livre da alíquota dele, ele pode subir, arrecadar R$1 bilhão para gastar R$1 bilhão em segurança pública, sem transferir mais dinheiro para o município, sem gastar mais dinheiro em saúde e educação. É basicamente isso. Não estou reduzindo o que vai para a saúde e educação nem para os municípios. Simplesmente, se eu quiser gastar mais, eu posso fazer isso sem ter que afetar os outros entes da federação. Obviamente, isso aqui depende de uma emenda constitucional. A ideia é que a legislação e o regulamento sejam nacionais, vale para todos os esferas de governo. Esse é um imposto que é gerido simultaneamente pela União, pelos estados e por municípios. Aqui tem umas questões técnicas de como funciona, mas, basicamente, a ideia é que ele seja gerido simultaneamente pela União, pelos estados e municípios. Teria um órgão formado com representantes das 3 esferas de governo,
como já é hoje no Simples. O Simples Nacional hoje é um imposto que é arrecadado nacionalmente, a receita é distribuída entre a União, os estados e os municípios. Aí tem umas questões técnicas de como seria o contencioso. E, finalmente, as empresas do Simples teriam duas opções. Ou elas ficam... A gente acha que tem que mexer no Simples, tá? Vou deixar isso claro. Só que a gente não acha que... Não vamos misturar nessa discussão, porque é muita briga para comprar de uma vez só. Então, o que a gente está propondo, num primeiro momento, a gente está propondo que as empresas têm duas opções. Ou fica tudo como está, Simples, só que essa empresa do Simples não apropria crédito, não transfere crédito, ela está fora do sistema de débito e crédito do imposto. Ou então a empresa tira do faturamento dela a parte que corresponde a PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e ela entra no regime normal de débito e crédito com alíquota normal, como qualquer contribuinte do imposto. Então, todas as empresas que estão no meio da cadeia vão preferir a segunda opção. Quem está na ponta provavelmente vai preferir a primeira opção. Lucro presumido, regime normal. Bom, basicamente é isso. Daqui é um modelo que está em discussão, nós estamos aprimorando, estamos ouvindo muita gente, estamos mais na questão técnica, ajustando várias questões. Qual o efeito disso? O efeito disso é uma brutal melhoria no ambiente de negócio, reduz de forma cavalar, ao simplificar brutalmente o sistema tributário brasileiro, reduz muito o custo de pagar imposto, o custo de observância, o custo de compliance, reduz muito o contencioso e, principalmente, ao eliminar as distorções que fazem com que a economia se organize de forma extremamente ineficiente, tem um impacto muito grande sobre a produtividade e o PIB potencial do país. É muito difícil fazer um cálculo preciso desse impacto, quero deixar isso claro, mas a gente acha que é bem razoável falar que nós estamos falando de alguma coisa como 10% do aumento do PIB potencial ou mais num horizonte de 10 a 20 anos. Outro dia eu estava com o Samuel Pessoa, que é um bom economista, eu falei o número de 10%, ele falou, é mais. Ele falou, é mais. Tá certo? Agora, a conta precisa, é muito difícil fazer, porque precisaria entrar setor a setor e avaliar quais são as distorções que existem no sistema tributário atual. O efeito é absolutamente cavalar. Nós estamos falando do PIB brasileiro poder crescer 0,5% a mais, 1% a mais do que cresceria durante um horizonte de 10 a 20 anos, em função de uma boa mudança no sistema tributário brasileiro. É isso. Obrigado.